galera, boa noite. Como estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bora lá para a nossa segunda aula de História do Brasil, né? Nossa primeira aula foi semana passada sobre povos originários e a segunda aula vai ser sobre o Império Ultramarino Português. Vocês vão ver essa aula novamente nas aulas de História Geral, mas só que não associada à história do Brasil, né? Que é essa ponte daí que eu faço, tipo, associar essas questões ao início da invasão brasileira. Enfim, bora lá, segunda aula. Antes de falar dessa expansão marítima, né, que a gente vai ver de Portugal, a gente tem que falar da formação do Reino de Portugal. A gente vai ver que Portugal e a Península Ibérica, que é um território que rodeia Portugal e é constituído por vários países, ela vai ser dominada por N povos diferentes ao decorrer do tempo. Então, né, até o século V, a gente vai ter uma dominação do Império Romano naquele local, na Península Ibérica. Do século V ao século VII, a gente vai ter o Reino Visigótico, que daí vai ser muito influenciado pelas cruzadas, pela expansão do catolicismo, né, naquela região. Então, a gente vai ter essa dominação visigótica. E do século VI ao século XI, a gente já vai ter uma dominação muçulmana, que a gente vai ver que isso vai se espalhar pelo resto da Europa, e por isso que a gente vai ter essa dominação muçulmana do século VII ao século XI. O que nos interessa mais hoje é essa parte aqui, é esse tempo, do século VII ao século XI mesmo, que a gente vai ver que a partir disso a gente vai ter o desdobramento que vai culminar nessa expansão marítima ultramarina portuguesa. Então, bora lá. Sobre a formação do Reino de Portugal, como eu disse, né, o que vai nos interessar vai ser mais a questão muçulmana, da invasão muçulmana. A gente vai ver que com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica, a gente tem que os visigodos, que já estavam anteriormente a esses muçulmanos, eles vão sofrer, tipo, eles vão reagir a essa invasão muçulmana que a gente vai ter. Olha aqui esse mapa. Os muçulmanos estão ocupando toda essa parte aqui, ó, ao sul da Península Ibérica. A Península Ibérica é isso aqui, ó. Isso que eu tô rodeando aqui com o mouse, tá vendo? Península Ibérica é tudo isso. Então, antes dos muçulmanos, a gente tinha essa parte toda rosa, vamos supor, né? Que daí tudo era, não tinha invasão muçulmana. E daí com os muçulmanos eles vão avançando do sul até pro norte, né, em direção ao norte, para fazer essa expansão muçulmana na Península Ibérica. Então, com a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica, né, a gente vai ver que os cristãos visigodos que ali estavam, né, desde antes da desintegração do Império Romano, eles vão reagir a essa invasão. E como esses cristãos reagem a essa invasão muçulmana? Eles vão reagir formando 5 pequenos reinos no norte da Península Ibérica, que cada um tinha seu interesse, cada um era de uma família, mas todos eram cristãos, esses 5 reinos. Então vai ser o reino de Leão, Navarra, Castela, Aragão e Galiza. Então, é o que a gente vê aqui, ó, Leão, Navarra, Castela, Aragão e Condado da Catalunha, que daí seria o Galiza, né? Esses 5 reinos, eles vão se unir mais para frente, né, no século XI mesmo, que a gente vai ver que é o final dessa tomada muçulmana na Península Ibérica, o rei de Leão, era Afonso VI, ele une esses 5 reinos para expulsar os muçulmanos daquela região ali, né? Então, a partir dessa união desses 5 reinos, a gente iniciou uma luta contra os muçulmanos, e eles conseguem tirar todos os muçulmanos da Península Ibérica, né? Não todos, mas tipo, conseguem a retomada de volta da Península Ibérica para esse povo, para aqueles europeus que ali estavam. Mas só que nessa guerra, né, a gente vai ter um destaque de um dos nobres, que vai ser Henrique de Borgonha. E esse destaque do Henrique, ele vai receber uma retribuição com relação a esse destaque com relação à guerra, que vai ser um pedaço de terra reconquistada que ele vai dar o nome de Condado Portucalense, que vai ser essa parte aqui. Então, depois de ter
imagina que não tem mais essa parte aqui dos muçulmanos. Depois de ter vencido os muçulmanos e ter retomado a Península Ibérica, Henrique de Borgonha, pelo seu destaque com relação à guerra, né, recebe esse pedaço aqui, ele vai denominar de Condado Portucalense. E esse Condado Portucalense vai ser o início de Portugal. Então, quanto mais eles lutavam, né, para essa expulsão dos portugueses, dos portugueses não, perdão, dos muçulmanos, esse território do Condado Portucalense ele vai aumentando. Porque Henrique, ele ganha esse condado não no final da guerra, mas tipo durante a guerra. Então, quanto mais lutava, maior vai ser o tamanho desse condado portucalense, até que a gente vai entender com o tamanho de Portugal atualmente, que eu não trouxe, não trouxe nenhum mapa, mas é o tamanho de Portugal. Um pouco maior que isso e se expande um pouco aqui para o sul, que daí vai ser Portugal. Então, o condado portucalense, se vocês verem nas provas, é quer dizer que é o início de Portugal. Então, a partir desse Henrique de Borgonha, a gente vai ter a primeira dinastia de Portugal, que vai ser a dinastia de Borgonha, né? Dentro disso, Afonso Henrique, né, o filho mais velho de Henrique de Borgonha, ele vai fazer a independência desse pedaço, desse condado portucalense, que antes era associado ao Reino de Leão. Ele vai fazer essa independência desse condado em 1139. Então, isso vai dar mais autonomia e maior poder para essa península aqui, que a gente que a gente chama hoje de Portugal, mas anteriormente era chamado de Condado Portucalense. Esse Condado Portucalense, ele vai ter algumas particularidades. Umas particularidades não, era observado em toda a Europa isso, mas a gente vai observar também em Portugal. Agora eu vou chamar de Portugal, não vou chamar mais de condado, tá, galera? A gente vai ter, desde da sua fundação, uma rivalidade entre a nobreza e os comerciantes. Essa rivalidade entre a nobreza e os comerciantes vai culminar numa série de acontecimentos que vai ser chamada mais para frente de Revolução de Aviso. Então, eu vou explicar essa Revolução de Aviso para vocês agora. Em 1383, Dom Fernando de Borgonha faleceu e deixou só uma filha, que era casada com o rei de Castela, que é que era um daqueles reis que eu falei para vocês, né, anteriormente. Castela estava aqui, ó. Então, a filha do Fernando era casada com o rei de Castela. Então, pelo fato do Fernando ter morrido, o que era prerrogado na época quando o rei morre e ele não deixa filhos homens? Era prerrogado que o companheiro, que o marido da filha do rei que morreu tomasse a posse desse, desse reino. Então, o rei de Castela ia tomar posse de Portugal. Os nobres portugueses, eles apoiavam essa posse do rei de Castela como um argumento de dar legitimidade pelo fato de Castela ter sido fundada muito antes que 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 Portugal, então eles defendiam essa legitimidade, uma legitimidade de nome, assim. Então ia ser muito bom para Portugal se unisse com o rei de Castela e daí se tornasse uma coisa só, entendeu? Porém, os comerciantes portugueses, né, com apoio dos outros povos que vão ser chamados de povo miúdo, temiam que o rei de Castela anexasse Portugal a Castela, que não era interessante, porque daí se anexa duas áreas que têm influência comercial muito grande, então fica como uma só, e a partir disso enfraquece o comércio de alguma forma. Então, a partir dessa rivalidade entre os nobres portugueses e os comerciantes portugueses, a gente vai ver, deixa eu botar para cima aqui, a gente vai ver que vai ter um conflito entre Portugal, que foi resolvido em 1385,
quando os comerciantes eles conseguem fazer o sucessor do reino português, ao invés de ser esse rei de Castela, o nobre João de Avis. Mas por que o nobre João de Avis, sendo que era nobre contra comerciante? O nobre João de Avis era um dos poucos nobres que estavam do lado dos comerciantes. Então, por isso, era como ele era nobre, então ele era tipo uma liderança entre os comerciantes. Então, a partir disso, os comerciantes entraram em consenso e conseguiram fazer um sucessor do reino de Portugal, né? No lugar de Dom Fernando, o nobre João de Avis. Então, por isso que é chamado Revolução de Avis. Vou retomar. O que é a Revolução de Avis? É a briga entre nobres portugueses e comerciantes portugueses para ver quem ia ficar com o trono de Portugal, com o reino de Portugal, quando Dom Fernando morre. Então, quem ganha? Os comerciantes portugueses, né? Como a gente viu. Então, a partir dessa, né, Revolução de Avis, a gente vai ter mudanças significantes em Portugal. Porque os comerciantes vencem, não que os nobres perderam apoio, mas tipo, os comerciantes venceram e daí, o que que era interessante, então, se os comerciantes venderam? Era a expansão comercial. Então, é isso, tipo, tava tendo vários acontecimentos na Europa, que vocês vão estudar em História Geral, que favorecia com que essa expansão comercial em Portugal desse início. Então, a partir dessa Revolução de Avis, a gente vai ter um como eu posso dizer, um interesse do comércio muito maior. Então, a partir desse interesse comercial muito maior, a gente vai ter o pioneirismo português nas navegações. Deixa eu passar aí. Ah, deixa eu só falar antes aqui. Então, a partir dessa revolução de avisos, além do comércio, a gente vai ter uma centralização do poder, aproxima o Estado português aos comerciantes e o início da expansão marítima. Você vê, centralização do poder. Significa o quê? Que os nobres eles perdem um pouco do poder que eles tinham. Então, o Estado português vai e se aproxima dos comerciantes. E essa aproximação dos comerciantes quer dizer o quê? Quer dizer que o interesse de Portugal naquela época era a expansão comercial. Então, por isso que a gente vai ter esse início da expansão marítima. Essa expansão marítima, ela vai fazer com que Portugal seja pioneiro nas navegações. Então, a expansão marítima e comercial, ou as grandes navegações que a gente vai falar, né, vai fazer parte do contexto mercantilista europeu do século XV, onde a gente vai ter a busca por um novo mundo ou imaginário de cidadão moderno que se fazia no presente. Então, a gente vai ter essa expansão mercantilista em todo o território europeu, mas Portugal vai ser pioneiro nas navegações pelo fato desse interesse comercial mesmo. Porém, né, o principal objetivo dessa expansão marítima era buscar a busca por riquezas, né, para provocar a acumulação de capitais dos estados nacionais modernos. Então, vai ter todo um objetivo essa expansão comercial. Então, após a Revolução de Avis, Portugal, ele vai iniciar uma coisa muito precoce no cenário europeu da época, que vai ser as navegações. Então, além das navegações, a gente vai ter aliança entre o Estado português e os comerciantes, o que não era comum em outro reino ali europeu, entendeu? Então, as rotas, a gente vai ver que Portugal ele vai ter rotas marítimas alternativas. Por quê? Porque o Mediterrâneo era tomado pela Itália. Então, Portugal não podia passar pelo Mediterrâneo. Então, eles vão ter que criar outra situação, outra rota para conseguir expandir esse comércio. Deixa eu mostrar aqui um mapa aqui. Ó, o Mediterrâneo está aqui. Era muito mais fácil Portugal passar por aqui para ir às Índias, porque eram as Índias, como eu falo, quando eu falo é Índia mesmo. Era a Índia que estava ali o ápice da expansão comercial do mundo. Então, se ele passasse por aqui, evitava todo um trajeto que ele teria que fazer. Mas só que não podia, porque aqui era dominado pela Itália. Então, eles tinham que fazer outra rota. E a rota vai ser alternativa pelo Oceano Atlântico, atravessando todo
o, o oeste da África. Então, né, para que eles pudessem criar outras rotas, eles tinham que fazer algumas coisas que anteriormente não era feito, que ninguém nunca tinha feito. Nunca não, né? Mas, tipo, umas coisas muito mais tecnológicas do que era feito na época. Então, em 1410, a gente tem a abertura da Escola de Sagres, que vai ser um centro de desenvolvimento de pesquisas marítimas financiado pelo rei português. Então, essa escola de Sagres, ela vai criar bússolas, caravelas, vai estudar as correntes marítimas, tudo isso para Portugal fazer essa expansão marítima da melhor forma possível. Então, quando a gente fala da criação das escolas de Sagres, a gente vai ver que as navegações ultramarinas, elas vão se dar por financiamento estatal. E graças ao desenvolvimento da tecnologia, que é a partir desse financiamento estatal. Mas por que financiamento estatal? Porque, como a gente viu, depois da Revolução de Aviso, a gente vai ter essa proximidade entre o Estado, o rei português e os comerciantes. Então, era interessante para o Estado financiar os comerciantes. Entenderam? Então, a gente vai ter alguns objetivos sobre essa expansão marítima que eu disse. Quais são os objetivos? É o comércio de especiarias, que vai ser predominantemente feito na Índia, como eu disse, o desenvolvimento do mercantilismo na área e na época, e esse desenvolvimento do mercantilismo ele vai culminar no metalismo, que é o quê? A troca de metais preciosos, né, o interesse por metais preciosos que era feito na época. Então, a gente vai ter o início dessas navegações e algumas navegações específicas, assim. Nossa, eu acho que eu coloquei. Eu explico aqui. Então, em 1415 a 1460, a gente vai ter navegações próximas ao Cabo Bojador. O que é o Cabo Bojador? O Cabo Bojador é isso aqui. Então, Lisboa está aqui. O Mar Mediterrâneo está aqui. A Índia está aqui. Não, a Índia está aqui. Era muito mais fácil os portugueses saírem daqui e fazerem essa volta, né, gente? Pensando aqui. Só que não podia, porque o controle desse mar Mediterrâneo era feito para a Itália, e Portugal tinha uma rivalidade com a Itália, então não podia. Então vamos criar outra alternativa, né? Pensa o Estado português. Então o que eles fazem? Contorna tudo isso aqui para chegar aqui. Então, as primeiras navegações, a gente vai ver que é de 1415 a 1460 e só chegava até o Cabo Bojador, que está aqui. E voltava para trás. Chegava até o Cabo Bojador e voltava para trás. Em 1488, a gente vai ter a navegação do Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança, que depois vai ser redefinido, né? Que vai ser feito por Bartolomeu Dias, que vai ser o vermelho. Então, sai daqui, o Cabo das Tormentas estava aqui, porque ninguém sabia o que tinha depois daqui, né? Porque aqui tinha, como eu posso falar? Um encontro de várias correntes marítimas que davam um caráter temeroso para essa parte aqui, né? Do mapa. Então, tipo, muitas ondas, muitos ventos, que muitos navios não voltavam daqui. Por isso chamava Cabo das Tormentas. Então, Bartolomeu Dias, ele chega até o Cabo das Tormentas. Meu Deus, cadê o mouse aqui? Até o Cabo das Tormentas e volta. Já é um outro avanço, né? Tendo em vista que primeiro é o Cabo de Bojador. Então, ele faz essa volta de todo o oeste aqui, né? De todo esse contorno aqui do continente africano. Em 1498, a gente vai ter Vasco da Gama chegando à Índia, que vai ser a circunnavegação pelo continente africano. Então, ele completa todo o caminho do Oriente, Vasco da Gama. Vasco da Gama vai ser o laranja. Então, ele passa aqui, passa o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, e chega. Então, ele faz essa circunnavegação por todo o continente africano, chegando à ilha e iniciando o comércio das especiarias na Índia. Dentro disso, dessa navegação, a gente vê que a navegação era mais voltada para essa parte aqui, gente. E aqui está o Brasil. Então, a gente não tinha esse desenvolvimento, ninguém conhecia o que tinha aqui na América. Então, Vasco da Gama não passa pela América. Porém,
tem... Ah, então, vou falar sobre o Vasco da Gama primeiro. Então, o Vasco da Gama, ele faz essa circunnavegação e ele completa esse caminho no Oriente. Então, a partir disso, a gente tem alguns marcos com relação ao comércio português, que é o aumento do metalismo. Então, a gente vai ter um acúmulo de ouro e prata muito grande em Portugal e do Estado português. Então, a partir desse acúmulo de ouro e prata, a gente vai ver o Estado português ficando cada vez mais rico com o mercantilismo, voltado para o metalismo. Além das especiarias, tipo pimenta, também fazer o comércio dessas coisas, entendeu? Mas o metalismo, ele é um marco, assim. Então, sobre as navegações espanholas também é bom a gente antes de falar da invasão do Brasil aqui. A gente vai ter as navegações espanholas combinadas pelo Cristóvão Colombo, né? Então a gente vê que não é só Portugal que faz essas navegações, não só Portugal, mas também Espanha, só que em a partir desse desenvolvimento de Portugal com relação à expansão marítima, a Espanha ela se incomoda com essas questões e ela cria tipo um empecilho, vamos se dizer assim, com relação a isso. Então, Portugal e Espanha eles têm que fazer um tratado para que para dividir, vamos supor, dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado vai ser chamado de Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, aqui a gente está vendo a América. Ele vai ser uma linha imaginária passada entre, entre Portugal e Espanha para dividir o território. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele era daqui, ó, ele era feito daqui. Aquele mapa que eu coloquei, ele é o pós-Tratado de Tordesilhas. Eita. Ele é uma linha imaginária que passa por aqui, ó, por aqui. Essa linha imaginária faz com que toda a parte daqui para cá, dessa parte aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, daqui para cá, seja de Portugal e toda a parte daqui para lá seja da Espanha. Então, a Espanha, o que que ela tinha que fazer para chegar nas Índias? Ela não podia ir por aqui. Ela não podia fazer o que Vasco da Gama fez, o que Bartolomeu Dias fez. Ela não podia dar essa volta, porque tudo isso daqui, todos esses mares era de Portugal. Então ela tinha que dar outra volta. Então, a partir disso, começa nessa navegação espanhola, né? Cristóvão Colombo, ele vai ser um dos pioneiros, ele pede patrocínio para o rei de Portugal mesmo, a fim de fazer uma viagem para o Oriente, mas pelo Oceano Atlântico. Então é por aqui, ó. Ele vai fazer por aqui. Então ele vai dar a volta nesse mapa aqui para chegar aqui, entendeu? Então ele vai fazer essa circunnavegação baseado na tese da esfericidade da Terra, porque pensava-se ainda que a Terra era plana. Mas como Cristóvão Colombo já fazia estudo sobre isso, ele entendia essa esfericidade da Terra e entendia que indo pelo Oceano Atlântico ele conseguiria chegar nas Índias. Mediante a falta de interesse do rei português, Colombo pede patrocínio aos reis espanhóis. Por que que o rei português não quis? Porque o rei português ele já tinha toda a rota ali para chegar nas Índias, então não era interessante para ele chegar nas Índias. Então, Colombo, ele vai pedir patrocínio para a Espanha, Isabel e Fernando, e que vão aceitar essa empreitada. Então, em 1492, Colombo sai rumo à Índia pelo Ocidente e chega no novo continente chamado de América, entendeu? Então, quando ele chega na América, ali, aqui, cadê? Aqui, ó. Colombo sai da Espanha, patrocinado, e chega na América. Ele pensou que tinha chegado na Índia, pelas características fenotípicas dos índios, né? Dos indígenas americanos, de toda aquela galera que estava ali antes. Então ele era ciente que tinha chegado na Índia, mas não era, era América. Então, Portugal e Espanha eles vão ser divididos como os únicos pertencentes ao mundo, né? Então, o mundo era dividido entre Portugal e Espanha, a partir do Tratado de Tordesilhas. E o intuito dessa divisão, né, de Portugal e Espanha é majoritariamente
pelas práticas mercantilistas. Então, tipo, tanto Portugal quanto Espanha visavam o metalismo, acúmulo de metais preciosos, o que Portugal já fazia antes da Espanha, e daí com Cristóvão Colombo, né? A gente não vai ter esse aumento do metalismo na Espanha, mas a gente tem um interesse de também chegar às Índias e ocupar o território e explorar os territórios. Então, Portugal e Espanha, além dessas coisas, dessas práticas mercantilistas, a gente vai ter o monopólio sobre as rotas e gêneros comerciais, então é tudo de Portugal ou de Espanha, e o intuito de ter a balança comercial favorável, que vai ser o quê? Vai ser quanto mais exportar, não, exportar mais que importar. Então, eles tinham que vender mais por preço elevado e comprar menos por preço mais baixo. Então, o intuito desse domínio Portugal e Espanha era majoritariamente essas coisas que eu estou falando aqui, ó, metalismo, exploração de territórios, monopólio sobre as rotas e balanço comercial favorável, o que juntos eles constituem as práticas mercantilistas. Então a gente vai ter depois mais para frente o Tratado de Tordesilhas saindo daqui, passando para cá. O porquê passando para cá? Porque como a gente viu, a gente vai ter a invasão oficial do Brasil. Eu vou chamar de invasão, porque eu considero invasão pelo fato de já ter pessoas aqui dentro, como a gente já falou, né, na aula anterior, povos originários e tal. E não é um descobrimento. Descobrimento para mim é quando eu descubro algo novo. Mas nos vestibulares, vocês vão encontrar como descobrimento do Brasil. E é isso. Mas eu vou chamar, ao decorrer das aulas, de invasão. Mas é descobrimento, pelo amor de Deus. É descobrimento que vocês vão ver no vestibular. Mas eu já expliquei o porquê que eu considero invasão. Então, a partir desse retorno do Vasco da Gama, né, que vai ser o chefe da expedição, ele retorna depois de ter passado toda aqui, ó, cadê? Vamos voltar. Vasco da Gama ultrapassou, chegou às Índias, então ele retorna para Portugal falando que chegou. Só que junto com o Vasco da Gama, a gente vai ver que vai estar saindo outra expedição, que é do Pedro Álvares Cabral. E essa expedição, né, a partir desse retorno do Vasco da Gama, o rei português, né, muito interessado nesse desenvolvimento mercantilista, ele vai montar outra expedição para o retorno às Índias, para lucrar ainda mais com a chegada no Oriente. E o chefe dessa expedição vai ser Pedro Álvares Cabral. Mas só que alguns livros não, algumas teorias, assim, elas dizem que Pedro Álvares Cabral foi orientado a desviar do sul, né, do Oceano Atlântico, da onde ele estava, e ir um pouco mais para o lado da América, para tocar nas terras que pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Entendeu? Então, ó, o Tratado de Tordesilhas, primeiramente, ele combinava aqui, ó, ele fazia essa passagem. Então, essa terra aqui era portuguesa. Então, o que que orientam Pedro Álvares Cabral? Ó, passa por as nossas terras, toca nelas, faz alguma coisa com que a Espanha entenda que essas terras são nossas, e depois você segue o rumo à Índia. É só para a gente não perder essa terra, porque como a gente viu, a Espanha já financiou Cristóvão Colombo e eles já estão tocando nas terras americanas. Então, por favor, era mais pelo intuito de não perder essas terras. Essa tese, ela vai ser questionada por alguns historiadores, porque como não era muito era desenvolvido, mas não tantas navegações, não tinha o porquê ele desviar, tipo, meses de expedição para tocar só nas terras, né? Mas vocês podem encontrar em alguns vestibulares essa teoria. Então, oficialmente, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chega a Porto Seguro, na Bahia, e começa daí, então, a invasão do Brasil. Não de uma forma... Ele só chega aí, mas é o marco, né? Foi descoberto em 1500, né? O Brasil, mas é o marco de entender a chegada dos portugueses aqui em Brasil. Mas antes de 1500, em 1498, o português Duarte Pacheco ele já esteve no litoral e levantou informações para o rei português. Então, por isso que corrobora essa teoria aqui de tocar nas terras, entendeu? Então, Duarte já sabia dessa existência da América,
E daí ele volta a falar para o rei português, e depois, 2 anos depois, Pedro Álvares Cabral, com o intuito de ir à Índia, o rei português fala para ele voltar lá por conta do Tratado de Tordesilhas. Mas independente dessas questões, em 1500 é oficialmente a descoberta não, invasão portuguesa no Brasil. A grande novidade, né, com essas navegações, ela vai ser a descoberta de um novo mundo, que vai ser a quarta parte do mundo, que vai ganhar o nome de América. Então, os seis que apoiaram os comerciantes, né, e fortaleceram com o sucesso das navegações, assim como os estados nacionais, que a gente vai ver que é o caso do Estado português, os comerciantes, né, que lucravam muito com essas navegações, eles pagam parte desses tributos, dessas metais, especiarias, para os reis ou estados. E isso culmina num enriquecimento e num desenvolvimento maior do mercantilismo dentro disso. Então, para além disso, os reis que financiavam essas navegações, eles ganham força frente aos senhores feudais, e isso auxilia para que a derrubada do feudalismo seja posteriormente a isso, né? Que a gente vê o desenvolvimento do mercantilismo e vê que essa estrutura feudal não se sustenta mais, porque já tinha outros tipos de desenvolvimento de capital, vamos dizer assim. Então a gente vai ter o desenvolvimento do mercantilismo. Dentro disso, a gente vai ter o Pacto Colonial. O que, que vai ser o Pacto Colonial? Ele vai ser vai ser fundamental para a riqueza que os comerciantes europeus começaram a acumular, que foram as feitorias ou os entrepostos comerciais que conquistaram em outros mundos, como África, Ásia e América, como também as colônias que eles tinham nesses locais, entendeu? Então, a colonização europeia de outras regiões pelo mundo, ela vai dar início ao Pacto Colonial, que vai ser regras que a metrópole estabeleceu para que os colonizadores, né, fizessem as riquezas da colônia chegarem na metrópole. Então, assim, eu vou financiar, era assim, tipo, o rei falando pro comerciante, eu vou financiar a sua viagem, mas o quanto você lucrar, você vai ter que dar uma parte para o Estado que te financiou, para o rei que te financiou. Então, esse pacto colonial, ele vai auxiliar numa riqueza enorme dessa galera aí, né? Dessa galera envolvida, tanto comerciante, quanto rei, quanto Estado Nacional. E a partir desse pacto colonial, a gente vai ter o estabelecimento de regra para os colonizadores também, né? Que daí vai ser regras mais voltadas para o mercantilismo. Então é isso, gente. Eu pensei que eu não tinha acabado já. Eu não vou desenvolver mais essa aula com relação ao descobrimento do Brasil, mas o que que a gente sabe? Vou até voltar aqui. Então, em 1500, a gente vai ter Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, tocando as terras brasileiras e continuando a rota para a Índia. Mas a gente vai ter essa, essa essa questão aí dessa primeira chegada. Daí, nas próximas aulas, a gente vai ver, né, o que essa chegada no Brasil vai acontecer, vai desencadear, o que essa invasão brasileira vai desencadear, mas aqui é mais para dar uma introdução com relação à navegação portuguesa mesmo. Coloquei algumas indicações de livros, A Grande História do Mundo, que vai contar um pouco dessas navegações, né? Portugal e o Segredo de Colombo, que daí também é mais voltada para o Cristóvão Colombo, e os Lusíadas, que daí vai ser voltada para essa trajetória de navegações portuguesas mesmo, porque Luís de Camões era de Portugal. Eu não tenho esses livros em PDF, mas quem tiver interesse sobre o assunto, esse assunto ele é mais uma questão de história geral, mas é importante dar essa introdução na história do Brasil. Então, quem tiver interesse sobre esse assunto, quiser saber mais, pode vir me chamar no WhatsApp, conversar comigo, eu tô lá no grupo com vocês. E tem também um filme que eu coloquei para vocês aqui. Eu nunca assisti, mas já escutei pessoas falando sobre esse filme, que é muito massa, assim, para entender, né? Quem não gosta de ler livro, para entender essa, essa questão das navegações, que é o nome do filme, 1492, A Conquista do Paraíso. E vai tratar também mais a questão de Cristóvão Colombo, não é as navegações portuguesas. Mas é isso. É bom ler livro. Para quem não gosta, o filme é bom, mas é ótimo que vocês leiam. Acho que até ajuda nas questões de vestibular. Então é isso.
Bons estudos a todos, todas e todes. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Boa semana, façam os exercícios, bebam água. E é isso. Beijos, beijos. Foi um prazer dar aula para vocês. É nóis.